Octávia tinha sido a joia do reino, graciosa, adorada e invejada. O seu riso outrora enchia salões de banquetes, a sua beleza era a musa dos poetas. Agora, aquele riso era uma memória afogada pelo silêncio. Ela vivia sozinha numa cabana em ruínas à beira da floresta escura, onde até os pássaros temiam cantar após o anoitecer. Todas as manhãs, acordava com o sopro frio do vento a penetrar pelas paredes rachadas. As suas mãos, outrora suaves e adornadas com anéis de prata, estavam agora marcadas por cicatrizes causadas pela caça e pelo corte de lenha. Os seus vestidos de seda há muito que se tinham transformado em trapos. No entanto, apesar da ruína, ainda havia algo de majestoso na forma como se movia, algo que a sujidade não conseguia apagar. Os aldeões que passavam pelo caminho da floresta sussurravam histórias sobre ela. Cuidado com a mulher da floresta, diziam eles. Ela matou o marido por ouro e foi amaldiçoada a viver sozinha. As crianças atiravam pedras à porta da sua cabana e corriam, rindo. Mas Octávia nunca las perseguiu. Simplesmente olhava para o luar que se espalhava pelo chão e sussurrava para a noite. Tu sabes a verdade, não sabes? Algumas noites, quando a solidão se tornava insuportável, ela sentava-se lá fora com o arco sobre os joelhos, os olhos voltados para a lua brilhante acima das copas das árvores. Era o seu confessor silencioso, a única testemunha que tinha visto como o seu mundo ardia. Havia noites em que ela quase conseguia ouvir a voz do marido no farfalhar das folhas, sentir o traço fraco do seu perfume no vento frio. Mas a floresta não dava respostas. Apenas a lembrava do que ela havia perdido. Sua casa, seu nome e sua paz. Quando o amanhecer se espalhou pela floresta, Octávia levantou-se de joelhos, segurando o arco. Mais um dia para sobreviver. Mais um dia para viver entre fantasmas. Mas por baixo da sua força tranquila, uma tempestade ainda dormia no seu coração. Uma tempestade que despertaria quando a verdade que ela tinha enterrado voltasse à vida. A manhã seguinte amanheceu tranquila e pálida. A geada pintou as bordas da janela de Octávia como renda prateada. Ela ficou ao lado da lareira moribunda, com os braços cruzados firmemente à volta do corpo. Por um longo tempo, ela simplesmente ficou a olhar para as cinzas, perdida em pensamentos. A sua mente vagou de volta a um tempo em que o seu mundo ainda não tinha desmoronado. A memória veio-lhe como um sonho, o cheiro de cedro, o calor de um lar que outrora ecoava com risos. As suas mãos tremiam ao tocar no pequeno pingente ao pescoço, a última coisa que tinha dele. O passado que tentara enterrar voltou à vida. Houve um tempo em que Lady Octavia da Casa Von era um nome pronunciado com reverência. Os corredores de mármore da propriedade do seu marido outrora ecoavam com o som do seu riso. Os criados admiravam a sua gentileza. Os nobres invejavam a sua graciosidade. E no meio desse mundo radiante estava Lord Cedric, o seu marido, um homem de honra, coragem e ternura. Cedric era o tipo de homem que deixava a espada de lado para ajudar um soldado ferido ou interrompia um banquete real apenas para garantir que todos os criados tivessem comido. Ele governava a sua casa não com medo, mas com justiça. E Octávia, brilhante e calorosa como o amanhecer, era o coração que mantinha o seu mundo vivo. Juntos, eles eram inseparáveis, duas almas unidas pela devoção. À direita de Cedric estava Eli, seu amigo de infância e confidente de confiança. Os dois homens lutaram juntos, caçaram juntos e construíram suas fortunas lado a lado. Para os estranhos, Eli era charmoso, eloquente e leal, um homem a ser admirado. Mas por trás de seu sorriso cortês havia algo mais sombrio. Desde o primeiro momento em que Eli conheceu Octávia, o seu coração o traiu. O riso dela permanecia nos seus pensamentos. A bondade dela assombrava os seus sonhos. Ele observava a maneira como ela tocava o braço de Cedric quando ria, a maneira como ela olhava para o marido como se ninguém mais existisse. O que começou como admiração lentamente se transformou em desejo, e o desejo em uma obsessão que o consumia. Ele dizia a si mesmo que era amor, mas era fome, um desejo egoísta de possuir o que ele nunca poderia merecer. No início, Eli escondeu isso por trás de sorrisos educados. Ele trouxe-lhe presentes, um livro raro dos mercados do sul, flores que cresciam apenas junto ao rio prateado. Mas Octávia, sempre graciosa, aceitou-os com gratidão inocente.
Ela nunca reparou na forma como os olhos dele se demoravam demasiado, ou como os elogios dele eram demasiado íntimos. Uma noite, enquanto os três jantavam juntos sob o brilho suave da luz das velas, o olhar de Eli continuava a desviar-se para ela. Cedric falava de rotas comerciais e reuniões do conselho, mas Eli mal conseguia ouvi-lo. Tudo o que via era a curva suave dos lábios de Octavia enquanto ela bebia o seu vinho. Mais tarde, naquela noite, quando Cedric se retirou cedo, Eli encontrou Octavia no pátio a regar as lírios noturnas. O luar pintava o seu cabelo de prata, a sua pele quase brilhante. Ele aproximou-se com voz baixa. Tenha um coração bondoso, minha senhora. Até as flores desabrocham para si. Octavia sorriu, limpando as mãos. Elogia-me demais, meu senhor. O meu marido diz que essas lírios crescem bem por causa do solo, não por minha causa. Mas o solo nunca sorriu para elas como tu sorris, sussurrou ele. As palavras pairaram pesadas no ar noturno. Octavia congelou, percebendo o tom por trás do charme dele. Meu senhor, disse ela suavemente, com voz firme, sou a esposa do teu amigo. Ele deu mais um passo à frente. Eu sei, murmurou ele, com os olhos nublados, mas às vezes eu gostaria que ele não fosse. A expressão dela endureceu, não por raiva, mas por desapontamento. Não fale assim novamente, disse ela com firmeza. Enquanto meu marido viver, meu coração não pertencerá a nenhum outro. Eli recuou como se ela o tivesse golpeado. O seu orgulho, o orgulho de um homem que sempre fora admirado, transformou-se em fúria. Ele curvou-se rigidamente e afastou-se com o coração a arder de rejeição. Naquela noite, ele olhou para o seu reflexo e sussurrou na escuridão. Se o marido dela viver, ela nunca olhará para mim. Então ele não deve viver. O pensamento, antes monstruoso, começou a parecer justiça para o seu ego ferido. A partir daquele momento, um plano lento e venenoso começou a tomar forma. Eli começou a observar Cedric, as suas rotinas, os seus hábitos, a maneira como ele bebia da mesma taça todas as noites após o jantar. Começou a fazer alianças silenciosas nos bastidores, plantando rumores entre os criados sobre a riqueza de Cedric e as ambições de Octavia. Alguns meses depois, Cedric adoeceu gravemente. Os médicos ficaram perplexos. Os seus sintomas surgiram repentinamente e pioraram rapidamente. Octavia ficou ao lado da sua cama, as suas lágrimas encharcando as mãos dele enquanto implorava a deusa que o poupasse. Eli ficou ao lado dela, fingindo tristeza. Na quarta noite, Cedric faleceu silenciosamente, sussurrando o nome dela uma última vez. Octavia gritou, um som que rasgou a mansão e ecoou pelos corredores como o grito de uma alma moribunda. Eli abraçou-a, fingindo consolá-la, mas por dentro sentiu uma satisfação doentia. Agora ela estava livre, mas não se virou para ele. Não chorou nos seus braços. Em vez disso, ela trancou-se no quarto por dias, lamentando o homem que amava. Quando finalmente saiu, vestia preto, não por uma estação, mas para a eternidade. Quando Eli tentou consolá-la, ela apenas disse, não confunda a minha dor com solidão. O meu coração está enterrado com o meu marido. Essa rejeição, gentil, mas absoluta, partiu algo dentro dele. O seu afeto transformou-se em ódio. Se não podia ter o amor dela, destruiria a vida dela. O caos tomou conta da mansão. Os rumores espalharam-se como fogo. Eli agiu com astúcia silenciosa, plantando cartas que ele havia falsificado. Cartas que falavam da ganância de Octavia, do seu descontentamento, do seu suposto caso com um comerciante que lhe prometera liberdade se o seu marido morresse. As suas criadas foram subornadas ou ameaçadas para testemunhar contra ela. Ao amanhecer, a ilusão perfeita de culpa havia sido tecida. Durante o julgamento do conselho, a sala estava repleta de silêncio e julgamento. Octavia estava diante deles, pálida e trêmula em seu vestido de viúva. Meus senhores, por favor, implorou ela. Alguém me incriminou. O meu marido era tudo para mim. Mas a atuação de Eli foi impecável. Ele ajoelhou-se perante o conselho, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava um pedaço de pergaminho, uma das cartas falsificadas. Eu o amava como um irmão, engasgou-se ele. Ele confiou-lhe a sua vida e ela o traiu por ouro. Os murmúrios na sala tornaram-se venenosos. Palavras como assassina e traidora enchiam o ar. Os membros do conselho trocaram olhares sombrios. Ninguém questionou a credibilidade de Lord Eli.
O amigo leal que tentara avisá-los tarde demais. Quando a rainha-mãe Beatrix entrou no salão, o seu manto dourado roçava o chão como ondas de julgamento. O seu rosto era uma máscara de tristeza e repulsa. Lady Octavia da Casa Von, declarou friamente. Pelo crime de assassinar o seu marido, Lord Cedric, você está destituída de todos os títulos, terras e honras. Você está banida deste reino até que a morte a leve. Os joelhos de Octávia cederam. Vossa Majestade, eu sou inocente. Por favor, olhe nos meus olhos. Eu o amava. Mas as suas palavras encontraram corações de pedra. Os guardas a agarraram pelos braços, arrastando-a em direção aos portões enquanto os espectadores se reuniam. Alguns choravam, outros cuspiam. As pessoas que antes se curvavam diante dela agora atiravam pedras, xingamentos e comida podre. O seu vestido de seda estava rasgado. Sangue escorria pela sua bochecha. Ela olhou para trás uma última vez, em direção à mansão onde ela e Cedric costumavam assistir ao pôr do sol juntos. E lá, parado na varanda, estava Eli. Os seus olhos se encontraram por um breve segundo que partiu a alma. A expressão dele era indecifrável. Nem tristeza nem remorso, apenas um triunfo silencioso. Quando os portões se fecharam atrás dela, os soluços de Octávia se perderam no vento. O seu mundo tinha acabado naquele dia. Ela tinha perdido o marido, a honra e o seu lugar no mundo. Tudo por causa do homem que o seu marido chamava de irmão. A floresta há muito a tinha aceitado como uma das suas. O silêncio, os espinhos, as sombras mutáveis, tudo isso agora eram os seus companheiros. As mãos outrora suaves de Octávia tinham ficado ásperas de anos a cortar madeira, a lavar a sua própria roupa no riacho gelado e a colher ervas cujos nomes ela mal conhecia. Os grandes corredores de mármore e ouro que antes ecoavam o seu riso foram agora substituídos pelo rangido das paredes da sua cabana e pelo piar de corujas distantes. Fazia meses que ninguém a via. Os aldeões ao pé da colina só sussurravam o seu nome. Ninguém se atrevia a aproximar-se da cabana em ruínas, por medo de que o assassino do Lord Cedric os matasse a seguir. Mas Octávia não tinha ódio para dar, apenas tristeza. Todos os amanheceres, sentava-se junto à janela rachada e observava o nevoeiro a espalhar-se pela floresta como uma maré fantasmagórica. A luz fraca que penetrava pelas árvores lembrava-lhe as manhãs que ela costumava passar com Cedric. O riso dele quando a provocava por dormir demais. O calor da mão dele na sua enquanto partiam o pão juntos. Essas memórias cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. No entanto, ela se agarrava a elas como se fossem cordas salva-vidas num mar de tristeza. Ela havia aprendido a sobreviver com raízes, bagas e, ocasionalmente, coelhos capturados nas suas armadilhas. A floresta era impiedosa, mas ela estava determinada. Ela acendia a sua fogueira com cuidado, guardava a sua cabana como um pássaro ferido e falava apenas com a lua. Se você pode me ouvir, ela sussurrava todas as noites, com os olhos molhados. Deixe-o descansar. Deixe a sua alma encontrar paz, mesmo que a minha nunca encontre. O amanhecer despontou silenciosamente sobre o reino, pintando os telhados do palácio com um tom dourado. Dentro do grande pátio, a rainha-mãe Beatrix estava ao lado de sua carruagem prateada, envolta em um manto azul escuro bordado com luas. Seu coração estava pesado. Durante semanas, os pesadelos haviam voltado. O mesmo sonho de uma mulher chorando sob uma lua sangrenta. Ela acreditava que a deusa estava falando com ela novamente. Irei ao templo, disse ela à sua criada. Talvez a lua me mostre o que estes sonhos significam. Os guardas tentaram persuadi-la a levar uma escolta maior, mas Beatrix recusou. É um solo sagrado. Nenhum mal me acontecerá sob a vigilância da lua. Mas o destino tinha outros planos. A viagem começou pacificamente. A floresta que rodeava o templo era antiga e cheia de sussurros silenciosos. Os cavalos avançavam firmemente pelo caminho estreito, os seus cascos suaves contra o solo coberto de musgo. Beatrix inspirou o aroma dos pinheiros e da terra úmida. Pela primeira vez em dias, o seu coração começou a acalmar. Então o vento mudou. Primeiro surgiu como um leve farfalhar, depois como um rugido. Um dos guardas parou, levantando a mão. Minha rainha, avisou ele em voz baixa. Algo se move nas árvores. Antes que outra palavra pudesse ser dita, a floresta explodiu. Formas escuras saltaram das sombras.
Lobos, enormes e selvagens, com os olhos brilhando com fúria carmesim. O ar encheu-se de rosnados e do som de aço quando os guardas se transformaram em lobos, enfrentando os atacantes de frente. Beatrix assistiu horrorizada enquanto a batalha se tornava sangrenta. Os seus soldados lutaram bravamente, mas os bandidos eram muitos. Um por um, os seus protetores caíram, os seus uivos silenciados sob o luar que se filtrava através das árvores. Uma garra atingiu o seu ombro. A dor rasgou o seu corpo. Ela gritou, cambaleando para trás enquanto o seu próprio espírito de lobo se agitava dentro dela. Com uma respiração trêmula, ela se transformou, os ossos se contorcendo, o pelo brotando. Um majestoso lobo prateado substituiu a sua forma. Os seus instintos gritavam. Corre! Ela disparou pela floresta. A sua pelagem prateada estava manchada de sangue. Os gritos dos seus guardas moribundos ecoavam atrás dela. Galhos se partiam sob as suas patas. O cheiro de sangue enchia as suas narinas. Ela não sabia para onde estava a ir, apenas que precisava sobreviver. Os bandidos seguiram o seu rastro. Ela podia ouvi-los rosnando implacáveis. A sua visão ficou turva. Cada passo ardia. A floresta parecia interminável, fazendo-a girar em círculos até que ela não sabia mais distinguir o norte do sul. E então, silêncio. Os bandidos pararam de segui-la. Talvez tivessem perdido o seu rastro. Talvez a própria lua a tivesse escondido sob o seu olhar prateado. Beatrix tropeçou numa clareira, ofegando pesadamente. As suas forças tinham-na abandonado. Ela voltou à sua forma humana, com o vestido rasgado e o corpo a tremer devido à perda de sangue. O vento sussurrava através das árvores, trazendo o cheiro de fumo. Fumo de lenha, fraco, mas próximo. Alguém vive aqui, pensou ela, fraca. Tentou avançar na direção dele. A sua visão ficou turva. O mundo inclinou-se. Ela estendeu a mão, os dedos roçando a relva molhada enquanto desmaiava. A última coisa que viu antes que a escuridão a envolvesse foi uma pequena cabana a poucos metros de distância. Uma construção humilde com fumo a sair da chaminé e a luz suave de uma lareira a brilhar pela janela. Octávia acabara de regressar da floresta, com um arco a tiracolo e um punhado de bagas na palma da mão. Ela parou quando viu a silhueta no chão. Uma mulher frágil e ferida deitada perto da sua cerca, com sangue brilhando no vestido rasgado. O seu coração apertou. Ela largou tudo e correu para o lado dela. A lua estava no céu. Octávia ofegou, ajoelhando-se. O pulso da mulher estava fraco, os lábios pálidos. Octávia rasgou uma tira do seu próprio vestido e pressionou-a contra o ferimento sangrante. Fique comigo, por favor. Agora está segura. Ela não sabia quem era a estranha, apenas que não podia deixá-la ali para morrer. Com toda a força que tinha, Octávia levantou a mulher inconsciente e carregou-a para dentro da cabana. Deitou a mulher gentilmente junto à lareira. A respiração da estranha era superficial, a pele pálida como o luar. O cabelo prateado estava emaranhado e molhado de sangue. Quem fez isto consigo? Sussurrou Octávia com a voz trêmula. Mas não houve resposta. Apenas uma respiração fraca e irregular. Octávia entrou em ação. Ela pegou numa tigela com água morna e rasgou tiras limpas dos seus próprios lençóis. As suas mãos tremiam enquanto limpava os cortes no ombro e no braço da mulher. Um dos ferimentos parecia profundo, demasiado profundo. Mas Octávia recusou-se a perdê-la. Fique comigo, murmurou ela, pressionando um pano úmido contra a ferida. Você vai ficar bem. Apenas respire. Lá fora, o vento noturno uivava, trazendo o rugido profundo do lobo negro. Ele circulou a cabana novamente, seus olhos brilhantes reluzindo na escuridão. Mas Octávia ignorou-o pela primeira vez. Naquela noite, alguém precisava dela mais do que os seus medos. As horas passaram, as velas queimavam lentamente e os braços de Octávia doíam. Ela misturou ervas que tinha colhido na floresta, alecrim para a febre, folha de prata para a dor, e ferveu-as numa panela de barro. O aroma encheu o pequeno quarto, suave e reconfortante. Cuidadosamente, ela levantou a cabeça da mulher e pressionou a poção contra os seus lábios. Beba, sussurrou Octávia. Por favor, beba. Um gemido fraco escapou da boca da mulher, mas ela engoliu. Um alívio inundou o peito de Octávia. Ela sorriu levemente e afastou o cabelo úmido do rosto da mulher. Você vai sobreviver, disse ela suavemente.
Prometo que você vai sobreviver. Ao amanhecer, a respiração da estranha estabilizou. Octávia, exausta, deixou-se cair ao lado da fogueira. Não tinha dormido a noite toda. As suas pálpebras estavam pesadas, mas o seu coração estava leve. Pela primeira vez em anos, a sua cabana não estava silenciosa. Quando amanheceu, uma voz fraca despertou-a do seu sono leve. Onde estou? Octávia piscou, assustada. Os olhos da velha estavam abertos, cinzentos e profundos como nuvens de tempestade. A confusão permanecia neles, mas também havia vida. Está segura, disse Octávia gentilmente, inclinando-se para mais perto. Estava ferida, encontrei-a à minha porta. A mulher tentou sentar-se, mas estremeceu, pressionando o lado do corpo. Octávia ajudou-a a recostar-se na almofada. Não se mexa muito, avisou. Perdeu muito sangue. Tem sorte que a deusa a tenha poupado. O olhar da mulher vagueou pela pequena cabana, pelas paredes de madeira, pelas ervas penduradas no teto, pela pequena fogueira crepitando perto dos seus pés. Era tudo tão humilde, tão silencioso. Vives aqui sozinha? Perguntou ela suavemente. Octávia acenou com a cabeça. Há muito tempo. Algo no seu tom de voz fez o coração da mulher doer. Ela estudou o rosto jovem à sua frente. Olhos cansados, mãos desgastadas, mas uma beleza que não se desvaneceu mesmo sob as adversidades. Havia uma força tranquila nela, do tipo que nasce da dor. Por quê? Perguntou a velha. Por que viver em tal solidão? Octávia sorriu tristemente e virou-se para Moise. Porque o mundo não me deixou escolha. A mulher ficou em silêncio, sentindo uma profunda tristeza que ainda não compreendia. Octávia levantou-se e mexeu a panela pendurada sobre o fogo. Deve comer, disse ela. Precisa de forças. Ela serviu caldo quente numa tigela de madeira e estendeu-a. Não é muito, mas vai ajudar. A velha aceitou-a com mãos trêmulas. O primeiro gole trouxe lágrimas aos seus olhos, não por causa do sabor, mas porque alguém se importou o suficiente para lhe dar de comer. Devo-lhe a minha vida, murmurou ela. Octávia abanou a cabeça. Ninguém deve bondade. O mundo seria melhor se a dessemos livremente. Depois disso, falaram pouco. O silêncio entre elas não era pesado. Era suave, como duas almas cansadas a descansar na companhia tranquila uma da outra. Com o passar dos dias, as feridas de Beatrix começaram a sarar. Todas as manhãs, Octávia trocava os seus curativos, buscava água e colhia ervas. Ela falava suavemente sobre a floresta, a lua e as criaturas que passavam pela sua porta. A velha ouvia com a curiosidade a aumentar. Uma noite, quando o fogo estava fraco e o cheiro de pinheiro flutuava pelas frestas da velha cabana, a mulher finalmente perguntou. Qual é o seu nome, minha querida? Octávia, ela disse simplesmente. Octávia, Beatrix repetiu suavemente, como se estivesse a testar o som. É um nome lindo. Obrigada, disse Octávia. E você, posso saber o nome da mulher que quase perdi para a morte? Beatrix hesitou. Por um momento, ela quase contou a verdade, mas então lembrou-se do peso da sua coroa, do perigo de revelar quem ela realmente era. O meu nome é Bianca. Ela mentiu gentilmente. Eu estava a caminho do templo quando fui atacada. Octávia assentiu. Então talvez a deusa a tenha trazido aqui por uma razão. Na sétima manhã, a rainha-mãe Beatrix já conseguia ficar de pé. As suas feridas tinham se fechado, deixando cicatrizes pálidas, e as suas forças estavam a regressar lentamente sob os cuidados gentis de Octávia. Os dias tinham sido agradáveis, repletos de conversas tranquilas, risos suaves e o som do vento a soprar através das folhas da floresta. No entanto, algo ainda se agitava no peito de Beatrix. Uma curiosidade, um desejo de conhecer a mulher que lhe tinha salvado a vida. Naquela noite, quando o fogo crepitava e a floresta zumbia além das paredes da cabana, Beatrix finalmente perguntou. Octávia, posso saber a sua história? Octávia, que estava a moer ervas junto à lareira, congelou. Por um longo momento, o único som era o suave atrito do pilão contra a tigela. Ela não se virou. A minha história, repetiu ela baixinho, quase para si mesma, não é uma história agradável. Beatrix sentou-se mais direita. Ainda assim, quero ouvi-la, se não se importar. Octávia olhou para o fogo, cuja luz pintava o seu rosto de dourado, revelando beleza e tristeza, duas coisas que o tempo não conseguiu roubar.
Eu já fui Lady Octavia Vaughan. Ela começou, com a voz distante. Esposa do Lord Cedric Vaughan, da corte oriental. Ele era um homem nobre, gentil, paciente e justo. Tínhamos uma vida tranquila e cheia de paz. O peito de Beatrix apertou ao ouvir o nome Vaughan. Ela conhecia esse nome muito bem. Ele ecoou pelos corredores do palácio no ano em que um lorde foi encontrado morto e sua esposa acusada de assassinato. Octavia continuou, sem perceber a sombra que se espalhava pelo rosto de Beatrix. Cedric tinha um amigo, disse ela com amargura. Ele. A corte elogiava-o como leal e sábio, mas por trás dos seus sorrisos, ele escondia algo mais sombrio. Ele desejava-me e revelou o seu desejo, mesmo enquanto o meu marido ainda vivia. Os dedos de Beatrix cerraram-se no seu colo. Eu disse-lhe que não, sussurrou Octavia. Eu disse-lhe que nunca trairia o meu marido. Ele riu e disse que eu iria ter com ele quando o meu marido se fosse embora. Os seus olhos brilharam à luz da lareira. Eu não entendi o que ele queria dizer. Não até que fosse tarde demais. O fogo estalou, lançando faíscas no ar. Uma noite, Cedric desmaiou depois de beber de sua taça. O guarda disse que o encontraram envenenado. Eli foi o primeiro a me consolar, o primeiro a sussurrar que talvez meu marido tivesse inimigos. Mas dias depois de tentar abusar de mim e falhar, ele disse ao tribunal que eu tinha matado Cedric por sua fortuna, que ele próprio tinha me visto envenenar o vinho. A voz dela tremia. Eles acreditaram nele. A rainha-mãe, o conselho, todos. Ele subornou e ameaçou os meus servos para testemunharem contra mim. Ninguém me defendeu. Ninguém pediu misericórdia. Os olhos de Beatrix encheram-se de lágrimas. Ela não se atreveu a deixá-las cair. A memória voltou à sua mente. A voz calma de Eli perante o conselho. As suas lágrimas, a sua dor convincente. Ela acreditou nele. Ela própria assinou a sentença, carimbando o seu selo na ruína de Octavia. Implorei por um julgamento justo, continuou Octavia, com a voz embargada. Jurei sobre o túmulo do meu marido que era inocente, mas quanto mais eu implorava, mais eles viam culpa. Tiraram-me o nome, as terras, as joias. Lembro-me de estar diante deles acorrentada enquanto a rainha-mãe lia o decreto. Beatrix prendeu a respiração. O olhar de Octavia vagou em direção à janela, onde a lua pairava baixa. Naquela noite levaram-me para fora dos portões. As pessoas atiraram pedras, gritando, assassina e viúva maldita. Caminhei até chegar a esta floresta. Vivo aqui desde então. O silêncio tomou conta da cabana. O fogo ardia fraco, a sua luz tremulando nas paredes. O coração de Beatrix batia forte. Ela queria falar, confessar quem realmente era. Mas a sua voz falhou. A culpa envolvia-a como correntes. Ninguém veio em seu auxílio? Perguntou Beatrix finalmente, embora já soubesse a resposta. Ninguém, disse Octavia baixinho. Eli certificou-se disso. Ele vem aqui frequentemente na sua forma de lobo, lembrando-me que é dono do meu medo. Os lábios de Beatrix abriram-se em choque. Ele ainda a assombra? Sim, disse Octavia, com a voz trêmula de exaustão. Vejo os olhos dele à noite, ouço o seu rosnado. Ele nunca me deixa esquecer que venceu. Mas ainda rezo pela alma do meu marido e por justiça, mesmo que ela venha muito depois de eu partir. O coração de Beatrix se partiu. O fogo crepitava suavemente, enquanto lágrimas rolavam por suas bochechas enrugadas. Ela pressionou a mão trêmula contra a boca para abafar um soluço. Octavia percebeu. Bianca, perguntou ela suavemente. Não se sente bem? Beatrix enxugou as lágrimas rapidamente, forçando um sorriso. Não é nada, minha querida. A sua história é pesada. Toca a alma. Nenhuma mulher merece tamanha crueldade. Octavia acenou levemente com a cabeça. Já não dói como antes. A dor enfraquece quando não se tem outra escolha a não ser conviver com ela. O peito de Beatrix apertou-se novamente. Ela era inocente, pensou angustiada. Eu a condenei com minhas próprias mãos. Naquela noite, quando Octavia foi descansar, Beatrix permaneceu acordada diante da lareira moribunda. Ela olhou para as cinzas, ouvindo ecos de sua própria voz anos atrás. Severa, fria, poderosa, lendo a sentença que destruíra a vida daquela mulher. Como eu era cega, sussurrou ela. Como eu era cega. Ela pensou no rosto de Eli no julgamento, na sua tristeza ensaiada, na sua voz trêmula.
na sua falsa lealdade. Como ela não percebeu a falsidade? Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a verdade se instalava na sua alma. A lua não a enviara a essa mulher por acaso. Ela fora levada até ali para enfrentar o seu pecado, para reparar um erro que assombrava os próprios céus. A noite nunca tinha sido tão pesada. Nuvens rolavam pela lua prateada, ofuscando a sua luz, até que apenas um brilho fantasmagórico se filtrava pelas árvores altas que cercavam a cabana de Octávia. Lá dentro, o fogo queimava fraco, as suas brasas soprando calor no frágil silêncio. Beatrix estava lá acordada na cama de palha que Octávia tinha feito para ela, incapaz de dormir. Cada vez que fechava os olhos, a história de Octávia repetia-se na sua mente, cada palavra uma facada de culpa. Octávia, inconsciente da tempestade que se formava no coração da sua hóspede, sentava-se calmamente junto à lareira. Os seus dedos delgados moviam-se suavemente sobre um pedaço de tecido que ela remendava, embora seus olhos estivessem distantes. Seu rosto, ainda elegante apesar do desgaste do sofrimento, era suavizado pelo brilho do fogo. Beatrix observou-a por um longo tempo, tentando conciliar essa mulher humilde com a chamada assassina que ela havia condenado anos atrás. "Como você sobreviveu aqui sozinha?" Beatrix finalmente sussurrou, com a voz trêmula. Octávia levantou a cabeça lentamente, um sorriso triste e fraco curvando seus lábios. "Suponho que porque tive de o fazer", murmurou ela. "Quando o mundo se afasta de ti, aprendes a viver com o que resta." Beatrix voltou o seu olhar para o fogo tremeluzente. "E Eli?" perguntou ela cuidadosamente. As mãos de Octávia pararam. O tecido escorregou do seu colo. "Ele vem todas as noites", disse ela baixinho, rosnando, circulando a cabana. Os seus olhos se voltaram para a janela, onde a escuridão pressionava o vidro como um ser vivo. "Ele não pode me ter, mas não me deixa descansar", disse ela. Beatriz estremeceu, puxando o chale para mais perto. O ar parecia ficar mais frio a cada palavra. Lá fora, como se convocado pela conversa delas, um rugido profundo ressoou pela floresta. O coração da velha senhora deu um salto. O rugido se transformou em um rosnado. Agora mais perto, patas pesadas esmagavam as folhas ao redor da cabana. Octávia levantou-se indo até a janela com uma calma que surpreendeu Beatrix. A luz da fogueira pintou sua silhueta com sombras douradas enquanto ela sussurrava. "Ele está aqui?" Beatrix levantou-se lentamente com o medo apertando seu peito. Ela se juntou a Octávia na janela e, bom, juntas, elas espreitaram a escuridão. Dois olhos ardentes as encaravam através da escuridão, olhos muito inteligentes, muito cruéis. O pelo preto do lobo brilhava com o orvalho. Suas presas reluziam enquanto ele rosnava baixo e guturalmente, um som que parecia sacudir a terra. Então, tão repentinamente quanto apareceu, ele desapareceu entre as árvores. Beatrix virou-se para Octávia, com o rosto pálido e abalado. "Tu suportaste isso todas as noites." Octávia acenou levemente com a cabeça por anos. O coração de Beatrix se partiu por ela. Ela estendeu a mão, segurando gentilmente a mão de Octávia. "Tu sofraste por muito tempo", disse ela com voz trêmula. "Nenhuma alma deveria suportar tal tormento. Os malvados prosperam enquanto os bons são postos de lado. Não é assim que a deusa age." Octávia sorriu levemente com os olhos brilhantes. "Eu costumava pensar o mesmo, mas aprendi a viver com o silêncio. Dói menos do que a falsa esperança." Beatrix olhou para ela então, olhou de verdade, e algo em seu coração mudou. Na dignidade tranquila de Octávia, ela viu o que significava a verdadeira nobreza. Não joias, não coroas, não poder, mas graça diante da ruína. Ela engoliu em seco, um voto silencioso se formando em seu peito. "Isso não pode permanecer oculto. O mundo deve saber a verdade." "Octávia", ela disse suavemente, "você merece justiça. O que lhe foi roubado deve ser devolvido. Um dia a verdade ressurgirá como o amanhecer após a noite mais longa." Os olhos de Octávia brilharam à luz da fogueira. "Eu deixei de ter esperança nessas coisas", murmurou ela. "Então deixe-me ter esperança por si", disse Beatriz calmamente, com um tom feroz apesar da sua idade. "Eu vou garantir que a justiça seja feita. Eu juro." Octávia olhou para ela surpresa, comovida pela força nas palavras da velha.
Você fala como se tivesse o poder de mudar as coisas. Beatrix sorriu tristemente. Talvez tenha, ou talvez encontre alguém que tenha. Ela não revelou quem realmente era. Em vez disso, estendeu a mão e segurou a de Octávia, com um aperto quente e trêmulo. Você tem um coração bondoso, sussurrou ela. E a lua não se afasta dos bondosos. A deusa vê tudo, mesmo o que os homens escondem. Naquela noite, muito depois de Octávia ter adormecido, Beatriz ficou acordada ao lado da fogueira que se apagava. As chamas lançavam lampejos de luz em seu rosto enquanto ela sussurrava no silêncio. Pela luz da lua, eu juro. Vou revelar a verdade. Vou corrigir esse erro. Os primeiros raios do amanhecer entraram na pequena cabana, espalhando-se suavemente pelo chão de madeira e tocando as bordas do cobertor gasto onde Beatriz estava sentada. A fogueira havia se transformado em brasas, seu brilho laranja suave tremeluzindo como um batimento cardíaco que se apaga. Os pássaros começaram a cantar na floresta distante, suas canções tecendo-se através da névoa que ainda pairava no ar da manhã. Beatrix sabia que era hora de partir. Suas feridas haviam cicatrizado o suficiente para viajar. Mais do que isso, seu coração carregava um peso diferente agora. Um segredo, uma promessa e uma culpa que ela não podia mais enterrar sob sua coroa. Octávia estava perto da porta, as mãos cruzadas diante do vestido, observando a mulher mais velha pegar seu manto. "Você está a partir?" perguntou ela suavemente, com um tom de preocupação na voz. Beatriz assentiu, prendendo o broche de prata no ombro. "Eu preciso. Há coisas que precisam ser corrigidas", disse ela gentilmente. Octávia aproximou-se. "A floresta é perigosa. Deixe-me pelo menos acompanhá-la até o cume." Beatrix sorriu levemente. "Não, criança. A lua iluminará meu caminho." Ela estendeu a mão e segurou as mãos de Octávia. "Você fez mais por mim do que qualquer outra pessoa. Você salvou minha vida, mas não pediu nada em troca." Octávia deu de ombros, humilde. Não é preciso uma razão para mostrar bondade. Era a coisa certa a fazer. Os olhos de Beatrix suavizaram-se e, por um longo momento, ela simplesmente estudou a mulher à sua frente, as linhas de cansaço sob os seus olhos, a dignidade tranquila na sua postura, a luz de compaixão que se recusava a morrer, apesar de tudo o que ela tinha suportado. Havia algo de puro na sua presença, algo que o mundo não tinha conseguido manchar. "Eu falei a sério ontem à noite", sussurrou Beatrix. "As coisas vão ser diferentes." Octávia sorriu levemente, embora houvesse tristeza por trás disso. "Eu parei de esperar por mudanças, mas as suas palavras são suficientes. Elas tornam o dia um pouco mais quente." A garganta de Beatrix apertou-se. "Agarra-te a esse calor", disse ela suavemente, "porque em breve a noite terminará." Com isso, Beatrix virou-se e entrou na manhã enevoada. A floresta engoliu a sua figura lentamente até ela desaparecer, deixando Octávia parada na porta com lágrimas brilhando nos olhos. Ela observou até que o último farfalhar do manto de Beatrix desaparecesse por entre as árvores. O silêncio voltou pesado e familiar. Octávia fechou a porta, encostando-se nela enquanto um longo suspiro escapava de seus lábios. Sua vida voltaria ao seu ritmo tranquilo. Lenha, caça, solidão. Mas pela primeira vez em anos, ela carregava algo frágil, mas vivo, no coração. Esperança. O palácio era um mundo à parte. Os seus pisos de mármore brilhavam sob a luz do sol. Bandeiras tremulavam orgulhosamente acima do grande salão, e o cheiro de madeira polida e incenso queimando enchia o ar. No entanto, apesar da sua beleza, havia uma frieza nele, uma distância silenciosa que parecia refletir o coração de seu governante. O rei Alpha Orion estava na beira da varanda real, seu olhar penetrante percorrendo as florestas distantes que se estendiam além das muralhas da cidade. Ele era alto e de ombros largos, sua presença imponente mesmo em silêncio. A coroa em sua cabeça parecia tanto um símbolo de poder quanto uma corrente de dever. Ele era rei há 5 anos, um governante temido e respeitado, mas também era um homem que há muito tempo havia fechado o seu coração para o amor. Quando as pesadas portas se abriram atrás dele, Orion não se virou imediatamente. "Mãe", disse ele secamente, "você voltou." Os passos suaves de Beatrix se aproximaram. "E parece que sentiu a minha falta, apesar do peso que carrega." Ela respondeu gentilmente. Um leve sorriso cruzou os seus lábios. "Esqueces-te, mãe.
O peso é a minha coroa. Nunca sai. Ela suspirou, caminhando ao lado dele. Por um tempo, ficaram juntos em silêncio, olhando para o reino. O vento da manhã puxava o seu véu, trazendo o cheiro de pinheiro e chuva distante. Finalmente, Beatriz falou. Conheci alguém que chamou a atenção dele. Orion virou-se ligeiramente, levantando uma sobrancelha. Alguém? Sim, disse ela baixinho. Uma mulher na floresta. Ela salvou a minha vida. Orion franziu a testa. Tu foste ao templo, não foste? Como é que uma mulher na floresta salvou a rainha-mãe? Beatrix hesitou. Fui atacada por bandidos a caminho do templo. A minha escolta caiu. Eu não estaria aqui se não fosse pela bondade dela. Os olhos de Orion suavizaram-se ligeiramente, embora a sua voz permanecesse firme. E quem é ela? Beatrix hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela é uma pária, uma viúva que vive nos limites do reino. Ela não tem nada, mas deu tudo o que tinha para ajudar uma estranha. Orion cerrou os dentes. Uma pária. Sim, mas não uma pária vergonhosa, continuou Beatrix. O nome dela é Octávia. O nome pairou entre eles como um suave toque de sino. Os olhos de Orion escureceram ligeiramente. Octávia. Ele procurou na sua memória, depois franziu o sobrolho. Não era aquela a mulher acusada de assassinar o marido? O nobre Lord Cedric, o coração de Beatrix doeu. Sim, disse ela baixinho. Mas nem tudo o que é dito em tribunal é verdade. Ele virou-se com uma expressão indecifrável. Mãe, não deve deixar que a piedade obscureça o seu julgamento. O conselho considerou-a culpada. As leis do reino foram enganadas. Beatrix interrompeu com firmeza. Ele pestanejou, surpreendido com a força da sua voz. Olhei nos olhos daquela mulher, Orion, continuou ela. Vi a verdade ali. Tristeza, sim, mas não culpa. Ela foi injustiçada. O rei exalou lentamente, seu olhar voltando para o horizonte. Mesmo que você esteja certa, isso não é da nossa conta. O passado já se foi. Beatriz o estudou cuidadosamente. Você fala como se não tivesse mais coração, meu filho. Ele deu uma risada sem humor. Talvez eu não tenha. Corações são coisas frágeis, facilmente quebrados. Eu vi muitos rostos mascarados com amor, apenas para encontrar ganância por baixo. Os olhos dela suavizaram-se com tristeza. É isso que acreditas verdadeiramente? Que o amor não passa de um disfarce? A voz de Orion baixou, quase amarga. O amor é um luxo que os poderosos não podem pagar. As mulheres procuram poder, não amor. O afeto desvanece-se, a ambição não. Beatrix virou-se com o peito apertado. O homem diante dela não era o rapaz de olhos brilhantes que ela criara. Ele era o produto da traição, do poder e da perda. Nem todas as mulheres são movidas pela ganância, Orion, disse ela baixinho. Algumas ainda carregam bondade dentro de si. Eu vi isso, eu senti isso. Ele olhou para ela com a testa franzida. Fala dessa Octávia como se ela fosse uma santa. Beatriz sorriu levemente. Não uma santa, apenas uma mulher que escolheu a bondade mesmo quando o mundo lhe deu todos os motivos para odiar. Orion desviou o olhar, mas as palavras dela permaneceram. Ela vive em solidão, continuou Beatrix suavemente. E, no entanto, abriu a porta a um estranho moribundo. Deu-me calor quando tinha pouco e misericórdia quando não tinha nada a ganhar. Se ainda resta alguma bondade neste mundo, Orion, ela vive nela. O rei ficou em silêncio por um longo momento. A luz do sol incidiu na borda da sua coroa, brilhando como fogo nos seus cabelos escuros. Por fim, ele disse, mesmo que o que dizes seja verdade, não posso agir por piedade. Sou rei, não redentor. Beatrix sorriu com ar de quem sabe das coisas. Não, mas talvez a lua te mostre que ainda vale a pena acreditar em alguns corações. Ele franziu a testa. O que estás a sugerir? Nada, disse ela suavemente. Apenas que, às vezes, para ver a verdade, é preciso olhar com outros olhos. Orion soltou um suspiro curto e desdenhoso, mas algo no tom dela o comoveu, um leve eco de curiosidade, ou talvez um desejo que ele pensava estar morto há muito tempo. Beatrix observou-o atentamente, depois virou-se para a porta. Não endureças tanto o teu coração, meu filho, murmurou ela, pois um dia até os reis precisarão ser salvos, não pelo poder, mas pelo amor. E quando ela saiu da sala, Orion ficou sozinho, com os pensamentos perturbados. Ele disse a si mesmo que era um disparate,
uma história de piedade do coração sangrante de uma mãe. Mas no fundo, por baixo da armadura do seu orgulho, um pensamento silencioso começou a sussurrar. Quem é esta mulher que comoveu tanto a minha mãe? Ele voltou-se para a varanda, os olhos fixos na floresta distante, onde a névoa ainda pairava pesada. Em algum lugar lá fora, longe do mármore e do ouro do seu palácio, uma mulher esquecida esperava. E embora ele ainda não soubesse, a bondade dela logo iria quebrar as paredes ao redor do seu coração e mudar o destino do seu reino para sempre. O sol da manhã espalhava-se suavemente sobre a floresta, os seus raios dourados deslizando sobre as folhas úmidas e os riachos cintilantes. Os pássaros cantavam em suave harmonia, como se abençoassem o novo dia. Mas dentro do palácio, o rei Alpha Orion sentava-se em silêncio no seu trono, as palavras da sua mãe ecoando na sua mente como um sussurro inquieto. Ela não é o que o mundo pintou que ela fosse, disse Beatrix. Há uma bondade nos seus olhos que nenhuma mentira pode enterrar. Aquelas palavras recusavam-se a abandoná-lo. Durante noites ele não conseguia dormir, assombrado não pela guerra nem pela traição, mas pela imagem de uma mulher que nunca tinha visto. Uma viúva que tinha perdido tudo, mas ainda assim encontrou forças para ajudar um estranho. Finalmente, numa manhã fria, ele cedeu à sua curiosidade. Deixou de lado as suas vestes reais, trocou a coroa por uma capa com capuz e saiu do palácio sem ser notado. Cavalgou sozinho pela floresta, seguindo o caminho que a sua mãe tinha descrito. Não queria guardas, nem atenção, nem formalidades, apenas a verdade. Passaram-se horas antes que a floresta se tornasse mais densa, com sombras rastejando sob as árvores. Os lobos uivavam à distância, os seus gritos levados pelo vento. O seu cavalo ficou inquieto, bufando ao sentir movimento entre os arbustos. Orion acalmou o animal com uma carícia suave, depois desmontou, optando por continuar a pé. Mas o destino tinha os seus próprios planos. Uma tempestade repentina varreu as colinas, nuvens escuras engolindo o sol. A chuva caía forte, encharcando-o em segundos. A sua capa colava-se aos ombros e o caminho lamacento tornava-se escorregadio sob os pés. Ele continuou, determinado a encontrar a cabana de que a sua mãe falara, embora não tivesse ideia do que o esperava. Quando tropeçou na pequena clareira, tremia de frio e exaustão. Hesitou, o orgulho a disputar com a necessidade. O rei nunca tinha implorado por nada. Nem comida, nem calor, nem misericórdia. Mas a fome e a fadiga não respeitavam coroas. Por fim, ele bateu a porta. A porta rangeu ao abrir, revelando uma mulher envolta num chale desbotado. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente ao vê-lo, um estranho encharcado e tremendo à sua porta. Por favor, disse ele baixinho, baixando o olhar. Não pretendo fazer mal nenhum. Só procuro abrigo para passar a noite. A expressão dela suavizou-se, entre antes que a chuva lhe roube as forças. Ele entrou, pingando água no chão de madeira. O calor interior atingiu-o como uma bênção. O ar cheirava a ervas, lenha e pão acabado de cozer. Ela movia-se graciosamente, apesar das roupas gastas, e as suas mãos eram gentis ao oferecer-lhe um lugar perto da lareira. Parece meio morto, murmurou ela, sorrindo levemente. Sente-se, viajante. Vai morrer lá fora. Ele obedeceu com o coração a bater estranhamente. Havia algo na voz dela, suave mas firme, frágil mas forte, que o atraía. Enquanto ela preparava uma tigela de guisado, ele percebeu que os seus olhos traçavam as linhas do rosto dela. Ela era bela de uma forma que nada tinha a ver com vaidade. A sua beleza era tranquila, como uma canção cantada em segredo. Havia sabedoria nos seus olhos e também tristeza, do tipo que vem de um coração que conheceu a dor e sobreviveu a ela. Ela colocou a tigela diante dele, e o vapor subiu como um espírito de calor. Coma, disse ela simplesmente. Ele tomou uma colherada. O sabor era simples, mas rico, temperado com cuidado. Ele olhou para ela, surpreso. Isto é bom, admitiu. Ela sorriu. Não é nada de especial. Mesmo assim, disse ele suavemente, partilhou isto com um estranho. O seu olhar voltou-se para a janela, onde a chuva batia contra o vidro. Somos todos estranhos até que a bondade nos torne diferentes, respondeu ela. Algo nele se comoveu com isso. As suas palavras carregavam o peso da verdade, gentis, mas poderosas. Ele sentiu-se humilde,
como se a pequena cabana dela fosse mais sagrada do que o salão do seu palácio. Ficaram sentados em silêncio por um tempo. O único som era o crepitar do fogo e o estrondo distante de um trovão. Finalmente, ele falou novamente. Você mora aqui sozinha? Sim, ela disse. O mundo além desta floresta não tem lugar para mim. Por quê? Ele perguntou, embora já soubesse. Ela hesitou, baixando os olhos. As pessoas acreditam no que lhes dizem. Às vezes, nenhuma verdade pode gritar mais alto do que uma mentira. Suas palavras o perfuraram. A dor em sua voz estava escondida, mas ele a ouviu. Ele se lembrou dos rumores. A assassina, a bruxa, a viúva marginalizada. Agora ele via a verdade de que sua mãe falara. Você conheceu a tristeza, disse ele suavemente. Ela riu tristemente. Não conhecemos todos? Ele queria dizer a ela quem ele era, que tinha o poder de mudar o destino dela, que poderia trazer luz de volta ao mundo dela. Mas algo dentro dele, talvez vergonha, talvez admiração, o manteve em silêncio. Ele queria que ela o tratasse como um homem, não como um rei. A noite caiu. Ela deu-lhe um cobertor num espaço perto da fogueira. Descanse, disse ela. A tempestade vai passar. Enquanto ele ficava deitado, fingindo dormir, observava-a silenciosamente, enquanto ela remendava um chale velho à luz de uma vela. Os dedos dela moviam-se com paciência, o rosto calmo. E pela primeira vez em anos, Orion sentiu paz. Não o tipo de paz que nasce da conquista, mas de algo mais suave, algo puro. Ao amanhecer, a tempestade tinha passado e a floresta brilhava com o orvalho. Mas algo tinha mudado dentro do rei. A armadura em torno do seu coração tinha rachado. E através dessa fenda, a luz começou a entrar. Ele já não via uma pária. Via uma mulher que tinha dado tudo, mas ainda assim encontrava espaço para se importar. E naquele momento, o poderoso rei Alfa compreendeu algo que havia esquecido há muito tempo. A bondade não era fraqueza. Era a forma mais verdadeira de força. E embora tenha deixado a cabana dela naquela manhã tão silenciosamente como tinha chegado, uma promessa já havia nascido dentro dele. Ele voltaria, não como um mendigo, não como um rei, mas como um homem que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar novamente. Os dias passaram as semanas como sussurros silenciosos levados pelo vento da floresta. As chuvas passaram e a luz do sol começou a brilhar através das árvores mais uma vez. Naquelas manhãs calmas e suaves, o mundo parecia mais suave, mais gentil. E nessa suavidade, algo novo começou a florescer. Orion passava por lá com frequência agora, sempre com seu disfarce de viajante, com o seu manto gasto, as botas enlameadas e o tom humilde. Ele disse a Octávia que era um vagabundo sem lar, um homem que buscava a paz onde o barulho do mundo não chegava. Ela nunca o questionou profundamente. Talvez ela visse nele um reflexo da sua própria solidão. No início ele vinha com desculpas, um presente de ervas silvestres, um feixe de lenha, um coelho caçado. Depois, as suas visitas tornaram-se silenciosas, naturais. Às vezes, ele chegava quando ela estava a buscar água ou a cuidar do seu pequeno jardim, e ela sorria levemente, como se estivesse à espera dele o tempo todo. A sua companhia cresceu silenciosamente, como a era a trepar por uma pedra velha, lenta, constante, imparável. Numa tarde, sentaram-se ao ar livre, à sombra de uma árvore grande. Octávia estava a tecer um pequeno cesto, enquanto Orion afiava um pau para fazer uma lança de pesca. O ar estava fresco. O vento trazia o cheiro suave de pinheiro e terra molhada pela chuva. Conta-me, disse ela suavemente, com os dedos ainda ocupados. Onde vivias antes de começares a vaguear? Ele hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Longe daqui, disse ele. Um lugar onde eu acreditava ter tudo. Poder, lealdade, respeito. Mas descobri que isso pouco significava quando o coração está vazio. Ela olhou para cima, com a testa ligeiramente franzida. Então deixaste tudo para trás. Tive de o fazer, disse ele baixinho. As paredes começaram a parecer-me uma prisão. Todos queriam algo, exceto a verdade. Os olhos dela suavizaram-se com compreensão. Pareces alguém que foi traído. Ele sorriu amargamente. Talvez, ou talvez eu simplesmente esperasse demais das pessoas. Ela parou de tecer por um momento, olhando para a floresta como se visse o seu próprio reflexo nas palavras dele. As pessoas decepcionam,
mas nem todas. Os olhos deles se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Algo caloroso, cauteloso, mas inegável. Naquela noite, Octávia preparou uma refeição com as ervas e raízes silvestres que ele trouxera. Enquanto comiam junto à lareira, Orion deu por si a rir. Um riso verdadeiro, profundo e espontâneo. No início, isso surpreendeu-o. Já fazia anos que não sentia um riso tão natural. O riso de Octávia juntou-se ao dele, leve e melódico, enchendo a pequena cabana com uma vida que não se via há anos. Para ela também algo tinha mudado. Ela tinha se tornado tão acostumada ao silêncio, à solidão, que se esquecera de como era ser vista, verdadeiramente vista. Este estranho se tornara seu companheiro, seu amigo, sua razão para esperar ansiosamente por cada amanhecer. Ele era gentil, nunca bisbilhotava suas feridas, nem questionava a dor que às vezes passava por seu rosto quando a fogueira se apagava. Em vez disso, ouvia as suas histórias sobre o marido, sobre a sua arte, sobre as coisas de que sentia saudades. Ele admirava a forma como ela falava da bondade como se fosse um tesouro, não uma fraqueza. E, em troca, ela sentia-se atraída pelo seu silêncio, pela calma na sua voz, pela tristeza nos seus olhos. Havia uma nobreza na maneira como ele se comportava, embora nunca se gabasse nem desse ordens. Ele falava como alguém acostumado a dar ordens, mas tratava as palavras dela com reverência, como se cada uma fosse importante. Às vezes, eles trabalhavam juntos, reparando o telhado, cortando lenha, buscando água no riacho. Num desses dias, enquanto levantavam um tronco pesado juntos, as suas mãos se tocaram. Foi um toque fugaz, mas ambos congelaram. O coração de Octávia bateu forte, as suas bochechas ficaram vermelhas de calor. Orion também sentiu isso, uma onda repentina, crua e desarmante. Ele retirou a mão lentamente com a garganta apertada. "Perdoe-me", murmurou ele. "Não há nada a perdoar", sussurrou ela. Mas a sua voz tremia ligeiramente. A partir daquele dia, algo delicado começou a surgir entre eles. Um afeto silencioso, hesitante, mas puro. Começaram a partilhar histórias do fundo do coração. Orion falava da solidão que acompanha o poder, embora nunca tivesse mencionado que era rei. Octávia falava da solidão que acompanha o facto de ser odiada injustamente. Juntos, encontraram um estranho conforto na sua fragilidade. Octávia voltou a sonhar, não com vingança ou honra perdida, mas com risos, companhia e calor humano. Acordava de manhã, cantarolando baixinho, com o coração mais leve do que há anos. Os uivos do lobo negro já não a assombravam como antes. Em vez disso, tinha esperança, algo frágil, mas precioso. Orion também tinha mudado. Quando regressou ao palácio, os seus guardas repararam nisso. A calma no seu tom de voz, a gentileza nas suas decisões. A sua mãe percebeu isso melhor do que ninguém e sorriu discretamente sem dizer nada. Ela tinha as suas suspeitas, mas preferiu não as expressar em voz alta. Cada vez que ele deixava o palácio em busca de solidão, encontrava-se de volta àquela pequena cabana, atraído pelo calor que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Os dias transformaram-se em semanas. A viúva, antes silenciosa, começou a sorrir com mais frequência. O rei, antes abatido, começou a curar-se. E sob a vasta lua vigilante, duas almas, uma envolta em tristeza, a outra disfarçada, encontraram uma na outra algo que ambas pensavam ter perdido para sempre. O calor da alegria esquecida. O fogo ardia suavemente naquela noite, o seu brilho dançando pelas paredes humildes da cabana. Lá fora, o vento sussurrava através das árvores, suave e familiar. O lobo negro não era visto há muitas noites. Até a floresta parecia descansar em paz. Octávia sentou-se junto à lareira, os dedos tecendo um novo cobertor com a lã que ela mesma havia recolhido e tingido. Orion, ainda com suas roupas de viajante, sentou-se perto dela, afiando uma faca de madeira para entalhar, fingindo concentrar-se, embora seu coração estivesse em outro lugar. Ele estivera inquieto o dia todo. Cada vez que olhava para ela, sua expressão calma, sua força tranquila, sua graça inabalável apesar de seu passado, ele sentia a verdade pressionando mais forte contra seu peito. A mentira que ele havia construído para ficar perto dela começou a queimar. Ele queria contar a ela. Ele precisava contar a ela, mas o medo de perder o que eles tinham, o impedia. Naquela noite, incapaz de suportar mais o silêncio, ele o quebrou.
Octávia, disse ele suavemente. Ela olhou para cima, sorrindo levemente. Se ele começasse, fingindo curiosidade casual, se o próprio Rei Alfa estivesse diante de você e pedisse a sua mão, o que você faria? Octávia riu gentilmente, com um som caloroso e puro. O Rei Alfa? Eu diria não. Orion ergueu uma sobrancelha, divertido e um pouco magoado. Não, ela acenou com a cabeça, com um brilho divertido nos olhos. Porque o coração de um rei pertence ao seu reino, não ao amor. Ele me veria como um fardo, não como uma bênção. As palavras dela o perfuraram, embora ela não tivesse a intenção de magoá-lo. Ele engoliu em seco, sua voz agora mais baixa. E se? E se eu fosse o rei e ainda assim te amasse? A pergunta pairou no ar como uma nota frágil. As chamas crepitavam suavemente entre eles. As mãos de Octávia pararam, seu olhar se elevando para encontrar o dele. Havia uma suavidade em sua expressão, uma ternura que ultrapassava o disfarce e atingia diretamente a alma do homem. Ela levantou-se lentamente e dirigiu-se para onde ele estava sentado. Ajoelhando-se ao lado dele, ela segurou o rosto dele gentilmente, o polegar roçando a barba por fazer em sua bochecha. Então ela sussurrou: eu ainda escolheria você porque conhecia o seu coração antes da coroa. As palavras dela quebraram algo dentro dele. Algo orgulhoso, cauteloso, frio. Ele tinha ouvido inúmeras vozes de bajulação e mentiras em sua vida. Mas isto era a verdade, crua e simples. Ele fechou os olhos, inclinando-se ligeiramente para o toque dela, o coração a tremer sob o peso da sinceridade dela. Quando os abriu novamente, já não eram os olhos de um viajante. Eles carregavam a profundidade de um rei, a força da autoridade e a vulnerabilidade de um homem apaixonado. Ele estendeu a mão para a dela, segurando-a como se ela fosse a sua âncora. Octávia, disse ele com a voz trêmula, há algo que preciso de lhe dizer e não posso mais esconder. Ela pestanejou, sentindo a gravidade no seu tom de voz. O que é? Ele levantou-se recuando, como se lhe desse espaço para respirar. O seu coração batia forte enquanto tirava o manto gasto e endireitava a postura. Mesmo à luz fraca da fogueira, uma nova presença o rodeava. Um poder silencioso, imponente e majestoso. Não sou um viajante, disse ele lentamente. Sou Orion, rei alfa dos reinos ocidentais. As palavras caíram como um trovão no silêncio. Octávia congelou. A cor sumiu do seu rosto. Por um momento, o fogo crepitou alto demais, zombando da quietude que se seguiu. Os seus lábios se abriram em descrença. Não, não, isso não é possível. Ela deu uma risada nervosa, balançando a cabeça. Está lá a brincar, não está? Isso é cruel, mesmo para a mais justa. Ele aproximou-se com uma expressão cheia de dor e verdade. Gostaria que fosse uma brincadeira, mas é a verdade, Octávia. O homem que cuidou, aquele com quem partilhou o seu pão, é o seu rei. Ela cambaleou para trás com as mãos a tremer. A sua mente percorreu cada momento, a simplicidade das suas palavras, a sua graça, a autoridade silenciosa que ela às vezes vislumbrava. Agora tudo fazia sentido. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Por quê? Sussurrou ela. Por que enganar-me? Ele baixou os olhos, a vergonha sombreando o seu rosto. Porque eu precisava de ver-te sem a coroa, para saber se a bondade de que a minha mãe falava era real. Ela contou-me sobre a mulher que salvou a sua vida na floresta, a viúva a quem ela devia tudo. Eu precisava de ver por mim mesmo. Eu precisava saber quem você era. Octávia pressionou a mão trêmula contra os lábios. Sua mãe? Sim, disse Orion suavemente. A velha que você encontrou na sua porta. Era minha mãe, a rainha mãe Beatrix. Você salvou a vida dela, Octávia. Ela falou da sua graça, da sua fé, da sua coragem. Ela disse que conheceu uma mulher tão pura que envergonhava as estrelas. Octávia prendeu a respiração. O seu coração batia dolorosamente no peito. Todo este tempo, sussurrou ela. Tu sabias? Ele acenou lentamente com a cabeça. Eu sabia. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, confusão e descrença rodopiando neles. Ela virou-se dividida entre admiração e raiva, humildade e desgosto. Tu és o rei Alfa e, no entanto, sentaste-te à minha mesa como um mendigo, comeste a minha comida, dormiste ao lado da minha lareira. Sim, disse ele calmamente.
porque queria compreender a mulher que o reino destruiu e ver com os meus próprios olhos como é a verdadeira nobreza. Tu mostraste-me, Octávia. Mostraste-me tudo aquilo em que eu tinha esquecido acreditar. A respiração dela ficou presa. Mas agora não sou ninguém, um nome apagado, uma mulher desprezada. Ele aproximou-se, segurando-lhe as mãos gentilmente, apesar de elas tremerem. A sua voz era firme, suave e cheia de reverência. Não, sussurrou ele. Tu és a mulher que salvou a minha mãe, que me ensinou a ter compaixão, que me fez acreditar no amor novamente. Tu curaste mais do que as feridas dela, Octávia. Tu curaste o meu coração. As lágrimas escorreram livremente. Ela mal conseguia respirar. Tudo parecia grande demais, irreal demais. O rei diante dela, a verdade revelada. O modo como os olhos dele a olhavam, não com pena, mas com devoção. Ele segurou o rosto dela gentilmente. E eu vou adorar curar o teu também. As palavras a quebraram completamente. Todas as suas barreiras, toda a sua cautela se dissiparam. Ela não via coroa nem título, apenas o homem que partilhara a sua solidão, que a vira sem julgamento, que ouvira o seu coração quando o mundo a silenciara. Lentamente, hesitantemente, os seus rostos se aproximaram. O fogo crepitava suavemente atrás deles. O ar tremia entre as suas respirações. E então, como uma oração sussurrada à lua, os seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, trêmulo, cheio de tudo o que eles temiam sentir. Não era o beijo de um rei reivindicando uma mulher, nem de uma viúva buscando conforto. Era o encontro de duas almas quebradas encontrando um lar. Quando se separaram, Octávia descansou a testa contra a dele, com a voz trêmula. Você não deveria me amar. Eu só trago vergonha. Ele sorriu levemente, enxugando as lágrimas dela com o polegar. Então deixe o rei compartilhar essa vergonha com você, pois o que é uma coroa se não pode proteger o coração mais puro do seu reino? Ela fechou os olhos, as lágrimas misturando-se ao riso, um som frágil e livre. Naquela noite, sob o olhar da lua, dois corações que haviam vagado pela dor e pela solidão finalmente encontraram a verdade. Não no poder ou na vingança, mas no amor, puro e sem defesas. E longe dali, nos salões silenciosos do palácio, a rainha-mãe Beatrix estava à janela, olhando para o mesmo céu iluminado pela lua. Um sorriso cúmplice tocou os seus lábios. A lua estava alta quando o rei Alpha Orion regressou ao palácio naquela noite. O brilho da sua luz prateada seguia-o como uma testemunha de tudo o que se tinha desenrolado na floresta. A sua mãe, a rainha Beatrix, esperava-o no seu quarto, de pé junto à grande janela com vista para o vale. Quando ele entrou, ela virou-se com uma expressão indecifrável, os olhos perspicazes, mas brilhando com um leve calor. Você foi até ela disse baixinho. Orion não negou. Sim, ele respondeu, e tudo o que você disse era verdade. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio se prolongou, pesado com memórias não ditas. Então, o tom de Orion endureceu, seu comando retornando. Temos de reabrir o caso do Lord Cedric. Esta noite, Beatrix exalou profundamente, alívio e culpa misturando-se dentro dela. Esperei que dissesses essas palavras, murmurou ela. Durante anos, esse julgamento pesou na minha consciência. Eu mesma assinei o seu exílio. Pensei que estava a servir a justiça, mas agora vejo que estava apenas cega pelas mentiras de Eli. Convocaram o Conselho Real antes do amanhecer. Pergaminhos do antigo julgamento foram trazidos, empoeirados, selados, esquecidos. Testemunhas foram chamadas de novo. Servos, guardas, até mesmo os antigos escribas do conselho. Todos se reuniram no grande salão sob o brilho da lua que se derramava através dos vitrais. Quando Beatrix se dirigiu a eles, a sua voz transmitia autoridade e remorso. Estamos aqui para reabrir um caso que foi encerrado por engano. A morte de Lord Cedric, da Casa Verne. Suspiros ecoaram pela sala. O nome se tornara uma lenda sussurrada. A história de um nobre morto pela própria esposa. O escândalo que manchara a honra do reino. Mas, naquela noite, a verdade viria à tona. Enquanto isso, Orion enviou uma equipe de guardas de elite para a borda da floresta com ordens estritas. Vigiar a cabana da viúva dia e noite. Se o lobo negro aparecer, capturá-lo vivo. Os dias se transformaram em semanas. As noites eram longas, a floresta assustadoramente silenciosa. A princípio, o guarda não viu nada, apenas o brilho fraco da fumaça da chaminé de Octávia.
o tremular suave da luz da vela através da janela. Mas na terceira semana, sob uma lua crescente, a quietude foi quebrada. O lobo negro voltou. O seu rugido ecoou entre as árvores, profundo e furioso. Os seus olhos brilhavam em vermelho enquanto ele rondava perto da cabana de Octávia, com as garras cravadas no chão. Octávia, que já se tinha habituado a esse tormento, tremia atrás da porta trancada, mas desta vez recusou-se a gritar. Escondidos entre as árvores, os soldados do rei aguardavam. Mantenham as vossas posições, sussurrou o capitão Arland, o guarda principal. Esperem pelo sinal. O lobo circulou a cabana, rosnando, andando de um lado para o outro. Então jogou a cabeça para trás e uivou, um som assustador e furioso que ecoou pela noite. Foi nesse momento que a armadilha foi acionada. Redes tecidas com fios de prata dispararam das sombras, brilhando fracamente sob o luar. A besta rugiu, debatendo-se violentamente enquanto as redes a envolviam. As suas garras rasgavam o chão, as suas presas à mostra, mas a prata queimava contra o seu pelo escuro. "Segurem-no!" gritou Arlen. "Não o soltem!" O ar ficou pesado com o poder. Os uivos do lobo transformaram-se em gritos humanos, agudos e angustiados. A transformação começou, ossos a estalar, pelo a recuar, a forma monstruosa a desmoronar-se em carne. Quando a luz se desvaneceu, um homem jazia amarrado no chão. O seu corpo estava escorregadio de suor e sangue, os seus olhos ardentes de ódio, mesmo na derrota. Era Eli. O soldado olhou em silêncio atordoado. "Levem-no para o palácio", ordenou Arland com severidade. "O rei vai querer ver isso pessoalmente." O ar da manhã estava pesado com o silêncio. No entanto, por baixo dele, fervilhava uma tempestade de expectativa. As pessoas se reuniram desde o amanhecer, lotando a praça de pedra da capital. Sussurros varriam a multidão como folhas inquietas. Alguns falavam com descrença, outros com raiva. Eles já haviam torcido por Eli, acreditando que ele era nobre, leal, o herói que trouxera justiça contra a suposta assassina Octávia. Agora, essa ilusão estava destruída. Eli foi arrastado para a frente acorrentado, despojado de suas vestes finas. Seus ombros outrora orgulhosos estavam curvados, seu olhar outrora arrogante fixo no chão. Poeira grudava em seus joelhos enquanto ele tropeçava, e os gritos da multidão soavam como trovões. "Mentiroso! Assassino! Você destruiu a vida de uma mulher inocente." Cada palavra o atingia mais forte do que as lanças dos guardas, a memória de seu poder, sua riqueza, seu charme. Tudo parecia distante agora, engolido pelo peso dos seus pecados. A rainha Beatatria estava na varanda real, com o rosto pálido, mas resoluto. Ela não usava coroa naquele dia, apenas uma simples capa preta, como se estivesse de luto pela justiça que antes negara. A sua voz tremia quando falou para a multidão reunida. "Eu já chamei este homem de amigo", começou ela, as suas palavras ecoando pela praça. "Eu já confiei na sua lealdade e na sua palavra. Mas hoje aprendemos que a inveja pode se esconder por trás de um sorriso e que o mal pode vestir a túnica da justiça. Fui eu quem acreditou nas suas mentiras. Fui eu quem condenou uma mulher inocente ao exílio. E por isso a minha alma carregará a cicatriz para sempre." A sua voz se quebrou e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Mas hoje a justiça permanece pura sob a luz da lua. A multidão se curvou em silêncio quando o rei Alpha Orion se aproximou ao lado da sua mãe. A sua presença, por si só, acalmou os murmúrios. Vestido com uma armadura prateada, a sua expressão era indecifrável. Ele proferiu apenas uma ordem: "Tragam-no." Os guardas obedeceram. Eli foi forçado a ajoelhar-se diante da plataforma elevada. Ele finalmente ergueu a cabeça, o rosto machucado, os olhos ardentes, não de desafio, mas de um vazio arrependimento. "Vossa Majestade", ele sussurrou, "eu a amava. Eu amava Octávia e ela escolheu ele. Eu matei Cedric porque ele tinha tudo o que eu queria. O amor dela, a fé dela, a luz dela. Mas quando eu o tirei dela, ela ainda não quis olhar para mim. Ela escolheu a morte em vez de mim, mesmo quando eu lhe ofereci poder." Ele deu uma risada amarga e quebrada. "Então diga-me, meu rei, o que teria feito se o amor o tivesse enlouquecido?" A multidão suspirou com a sua ousadia, mas os olhos de Orion permaneceram frios. "Eu teria escolhido a honra em vez da obsessão", respondeu ele calmamente. "Mas escolheu a ruína."
Os lábios de Eli tremeram. O seu orgulho rachou como vidro frágil, revelando o homem assustado que havia dentro dele. Eu não queria cair tão baixo, sussurrou ele. Eu só queria que ela me amasse. Por trás dos guardas, Octávia apareceu. Ela estava a observar das sombras, escondida sob um capuz. Mas quando ouviu a voz dele, deu um passo à frente, silenciosa, graciosa, imperturbável. Eli olhou para cima e congelou, os lábios entreabertos em descrença. Octávia. Os olhos dela não demonstravam ódio, apenas tristeza. Você destruiu a minha vida, disse ela suavemente. Você tirou tudo de mim. Mas tenho pena de ti porque nunca compreendeste o amor. Pensaste que era algo que podias tirar, não algo dado livremente. As suas palavras cortaram o ar como uma lâmina, e Eli baixou a cabeça. Pela primeira vez, lágrimas escorreram pelas suas bochechas, não de orgulho, mas de vergonha. Os guardas agarraram-no enquanto os tambores rufavam. O carrasco deu um passo à frente, o seu machado prateado brilhando à luz pálida do sol. A rainha Beatrix virou-se tremendo. Orion cerrou os punhos, mas não desviou o olhar. E Octávia, com os olhos brilhantes, fechou-os com força quando a ordem final ecoou pela praça. Justiça para os inocentes, julgamento para os culpados. O machado caiu. A multidão explodiu em gritos de vida longa à justiça e louvada seja a lua. No entanto, em meio ao barulho, Octávia permaneceu imóvel. Uma única lágrima escorreu pela sua bochecha, caindo na terra que outrora a havia amaldiçoado. Quando o corpo foi levado, ela sussurrou ao vento, que a tua alma encontre a paz que o teu coração nunca conheceu. No silêncio da sua cabana, Octávia acendeu uma pequena vela e observou a chama dançar. Tudo tinha acabado. O tormento, as mentiras, o exílio. No entanto, ela não sorriu. O seu coração carregava a dor de tudo o que havia perdido e a tênue esperança trêmula do que poderia vir a seguir. O sol nasceu suavemente sobre o reino, banhando as torres do palácio com ouro. Sinos tocaram no ar da manhã, ecoando pelos vales e florestas, onde sussurros do nome de Octávia já haviam sido proferidos com desprezo. Mas hoje, aquele nome não era mais amaldiçoado, era cantado. No grande tribunal, o conselho se reuniu sob o olhar do rei Alfa. O chão de mármore brilhava, bandeiras prateadas e brancas tremulavam, e o aroma de jasmim selvagem enchia o salão. Era o dia em que a justiça não seria apenas proferida, mas vista. A rainha Beatrix sentou-se ao lado do filho, com o coração leve pela primeira vez em anos. Diante deles, Octávia estava de pé, vestindo um vestido simples cinza claro. A mesma mulher que antes era considerada uma assassina e uma pária, agora estava de pé, com a cabeça erguida. O silêncio que tomava conta da corte era pesado, reverente. Mesmo os nobres que antes zombavam dela, não conseguiam encará-la. A voz de Beatrix tremia de emoção quando ela se levantou. Há anos eu julguei esta mulher, disse ela com os olhos brilhantes. Eu a condenei ao exílio com base em mentiras tecidas por um coração invejoso. Mas a lua, sempre fiel, revela a verdade no seu devido tempo. E hoje estamos aqui para corrigir esse erro. Ela se virou para Octávia e inclinou a cabeça, um gesto que causou um suspiro na sala. Perdoe-me, minha filha, sussurrou a rainha. Perdoe uma governante que não conseguiu ver a verdade. Os lábios de Octávia se abriram, seus olhos se arregalaram. Lentamente, ela se inclinou e tocou as mãos de Beatrix. Vossa Majestade, disse ela suavemente, o passado não pode ser desfeito, mas o seu coração curou o que estava partido. Não guardo raiva, apenas gratidão. O rei Alfa, Orion, levantou-se em seguida, a sua voz forte e ressonante, enchendo todos os cantos do salão. Que todos saibam, declarou ele, que Octávia, da Casa Von e viúva do Lord Cedric, foi falsamente acusada. O verdadeiro traidor, Eli, teve o destino que as suas ações mereciam. O nome dela está limpo, a sua honra restaurada. Um rugido de concordância encheu a corte. Os nobres bateram com os punhos no mármore e murmúrios de desculpas ecoaram pela multidão. Mas Orion ainda não tinha terminado. Ele virou-se para Octávia, com um olhar terno, mas autoritário. Octávia, disse ele, descendo do trono até ficar diante dela. Mostraste misericórdia quando o mundo não te mostrou nenhuma. Deste bondade até mesmo a estranhos. Cuidaste das feridas da minha mãe e, sem saber,
cuidaste das minhas. És força revestida de graça. A respiração dela tremeu. Vossa Majestade, chame-me Orion, disse ele gentilmente, pois não falo apenas como seu rei. Um silêncio atordoado tomou conta do salão. Orion olhou para Octávia, seus olhos brilhando com sinceridade. Octávia, você disse uma vez que o coração de um rei pertence ao seu reino. Mas um reino só está completo quando sua aluna caminha ao seu lado. Então, eu pergunto, não como governante, mas como homem. Estarás ao meu lado, não como prisioneira do destino, mas como minha rainha. Lágrimas brotaram dos seus olhos, escorrendo livremente enquanto ela cobria a boca, incrédula. A mulher que outrora fora abandonada, ridicularizada e rejeitada, agora recebia a oferta da própria coroa. Não por piedade, mas por amor. O salão parecia prender a respiração. Então Octávia pegou as mãos dele e sussurrou, com a voz embargada pela emoção. Sim, Orion, ficarei ao seu lado, não como sua redenção, mas como seu coração. Uma ovação irrompeu pela corte. Os lobos presentes levantaram as cabeças e uivaram, o som ecoando como um hino. Beatrix levantou-se com o rosto radiante de orgulho. Então, à luz da lua e pela vontade dos ancestrais, ela proclamou, que o vínculo seja selado. Orion virou-se para Octávia, os seus olhos brilhando vagamente com o poder da sua linhagem. Ele inclinou-se para a frente e marcou gentilmente o pescoço dela com o vínculo sagrado do lobo. Um brilho de luz prateada espalhando-se sob a pele dela como uma chama ao luar. Octávia suspirou baixinho, o coração batendo forte enquanto uma sensação de calor a inundava. O vínculo os unia não apenas como rei e rainha, mas como almas entrelaçadas pelo destino. A lua, embora ainda fosse dia, rompeu as nuvens acima da cúpula de vidro do salão, banhando-os em luz prateada. Suspiros encheram a câmara. Os próprios deuses deram a sua bênção. A lua ouve o clamor dos justos. Beatrix sussurrou entre lágrimas. E hoje ela responde. Octávia ficou ao lado de Orion enquanto o povo entoava o seu nome. Luna, Luna, Octávia. As suas vozes elevavam-se como música. As mesmas vozes que antes a amaldiçoavam agora chamavam-na de rainha. Quando a cerimônia terminou, Orion inclinou-se e sussurrou. Nunca foste uma pária, meu amor. Eras o coração que este reino esqueceu. Octávia sorriu, as suas lágrimas brilhando ao luar. E tu, ela sussurrou de volta, és o rei que me completou. Naquela noite o palácio brilhou mais do que nunca. Lobos uivavam em todos os cantos do reino. Seus uivos eram uma canção de renovação e paz. E bem acima de todos eles, a lua observava, silenciosa, eterna, orgulhosa, sua luz repousando sobre a redimida luna e o rei que ousou amá-la. Pois a pária não existia mais. O coração perdido havia sido encontrado, e sob o olhar prateado do destino, o amor puro e inquebrantável reinou para sempre. Se gostou da história de Octávia e Orion, diga-me de onde está a assistir, o seu momento de tirar o fôlego e o seu personagem favorito. Adoramos ler as suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de curtir, partilhar e subscrever para não perder nenhuma história de amor que criamos ao luar. Até a próxima história, continue a uivar.